Esse é o nosso primeiro vídeo do nosso guia de instalação, onde a gente vai instalar o nosso EasyPanel, que é o painel de controlador de serviços, né? Que a gente vai usar em praticamente todas as instalações que a gente vai fazer aqui de ferramentas para o canal, beleza? Então, basicamente, a gente vai instalar aqui esse EasyPanel numa máquina VPS. Você pode instalar também através de linha de código, tanto na sua máquina quanto na máquina VPS, mas eu vou ensinar de forma um pouco mais simples aqui, porque a maioria dos VPS, eles têm as opções de você fazer a instalação do EasyPanel, né? De forma um pouco mais facilitada. Então, o que é o EasyPanel? Tá? O EasyPanel ele é esse controlador aqui, ó, onde você pode instalar basicamente qualquer uma dessas aplicações aqui, que são aplicações gratuitas, né, que a gente chama de open source, de forma muito fácil. Então, por exemplo, se eu buscar aqui uma ferramenta que é bem comum no mercado, que é o N8N, eu clicar aqui, eu não preciso fazer nenhuma outra configuração, exceto se eu quiser aqui, né, alterar o nome do serviço, mas eu nem preciso, clicar em Create e automaticamente ele vai criar todas as dependências, todas as instalações, tudo que eu vou precisar aqui para que esse serviço ele rode, né, o N8N rode de forma gratuita no meu servidor e depois eu consigo controlar, colocar um domínio próprio, tudo isso de forma muito facilitada, né, a mesma coisa aqui com MySQL, que seria um banco personalizado aqui, nosso banco de dados personalizado, um Postgres, um Mongo. Então a gente tem várias ferramentas aqui que a gente consegue instalar de forma facilitada, tá? Para a gente conseguir fazer esse tutorial, eu estou usando a máquina VPS da Hostinger. Como eu falei, existem várias máquinas VPS dentro do mercado. Todas elas seguem um padrão de instalação bem similar, tá? Então, talvez tenha algumas nuances aí para a máquina que você estiver comprando, mas eu até recomendo a máquina da Hostinger aqui, porque é brasileira, o suporte é em PTBR, né? A gente consegue ter um suporte ali um pouco mais rápido quando a gente precisa, e até porque a gente está falando ali na mesma linguagem, né? Mas de toda forma, hoje eu estou usando essa KVM4 aqui para o nosso tutorial, tá? Mas você pode instalar desde a KVM1, não tem problema. Eu iniciei na KVM1, a nossa máquina de testes, e agora a gente está na KVM4 porque eu gosto mais de eu preciso, né, na verdade, de um processamento um pouquinho melhor. Você pode ver que as configurações, entender o que você vai precisar aí para sua instalação. Mas, a priori, né, eu recomendo que você pegue a KVM1, faça alguns testes, veja como é que vai ser o comportamento ali no uso de CPU, no uso de RAM, no uso de disco, né? E depois você vai migrando aqui, fazendo upgrade para as outras quando você julgar necessário. Então eu vou entrar aqui na minha conta da VPS da Hosting. Beleza, aqui a gente está logado na nossa conta. O que a gente vai fazer é vir aqui em VPS, se eu não me engano. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso aqui. E eu venho aqui em gerenciar, tá? Que eu vou gerenciar minha máquina VPS. Você pode ver que aqui que eu já tenho meu EasyPanel instalado. Mas o que a gente vai fazer aqui seria um processo de instalação normal, como seria para vocês se vocês estivessem principalmente usando a VPS da Hosting, né? Então, como eu falei, a VPS elas têm um comportamento bem padrão. Quando você abrir ela pela primeira vez depois de comprar, o ideal é que a gente tenha uma separação parecida com essa daqui, né? Que a gente consiga de forma um pouco mais fácil instalar um sistema operacional puro, um sistema com painel ou uma aplicação direta. No geral, você vai ter mais esses dois aqui, tá? Do que a aplicação. Como a gente pode instalar qualquer uma dessas aplicações aqui através do painel posteriormente, então não é nada muito agravante para a gente não ter a aplicação. E a gente vai sempre usar o painel. Então vamos lá. A gente vem aqui já no sistema operacional, né, com o painel. Eu vou colocar o EasyPanel. A gente tem outros painéis aqui que eles também são bons, tá? O Chloroom, na versão paga ele é bom, porque a versão gratuita ele só tem duas aplicações que a gente consegue baixar, né? E o cPanel também é bem comum dentro do mercado, só que ele tem algumas limitações em relação às aplicações também. Então, por isso que eu uso o EasyPanel, ele é o melhorzinho para mim hoje, em relação às limitações que ele tem da versão gratuita. E o controle geral do painel eu acho bem assertivo, né? Eles acertaram bem ali como o painel ele funciona para ser uma forma facilitada da gente conseguir fazer a instalação dos nossos serviços. O que a gente vai fazer é vir aqui, no meu caso é mudar SEO, no caso de vocês deve estar como instalar SEO, né? Eu venho aqui que eu reconheço que vai apagar todos os meus dados. Venho em próximo. Ao definir a senha aqui, né, que vai ter algumas regrinhas para definir a senha e clicar em confirmar, ele vai subir aqui um loading, tá? Ele vai subir aqui um loading e aí depois ele vai ficar exatamente como está aqui o meu, que é as informações de instalação do serviço. Depois que o loading finalizar, o que você vai fazer quando aparecer isso daqui para você? Você vem aqui em visão geral e aí você consegue ter aqui o seu IP, né, e o gerenciamento do painel. Se você clicar em gerenciar o painel, ele automaticamente vai abrir aqui o painel do EasyPanel, né? Então aqui, como eu já estava logado, né, ele abriu aqui o meu painel diretamente. Aí como eu falei lá no início do vídeo, você compra lá a KVM1, a KVM2, a KVM4 e vai olhando aqui, né, através desses dados específicos, qual
como é que está o uso da CPU, da memória do disco, para você saber se você vai precisar fazer o upgrade. Então ele tem esse controlinho aqui que ajuda muito a gente a entender como é que está a utilização do nosso servidor VPS. Beleza, aqui eu estou com o meu IP, né, e com minha porta aberta. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que isso daqui vire um subdomínio que eu possa fazer o acesso do meu EasyPanel. O que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em configurações, a gente vem aqui em Custom Domain, e aí eu coloco o meu domínio personalizado. Então, no meu caso aqui, eu coloquei EasyPanel, né, automect.com.br, que é o meu site, um domínio que eu comprei aqui para utilização nesse canal. E aí você clica aqui em Save e ele automaticamente vai definir, né, esse IP e essa porta para esse custom domain aqui. Só que o que você precisa fazer a mais, né? A gente vai precisar direcionar o DNS, né, da nossa máquina, que é esse IPzinho aqui, ó. No caso, a gente tem que direcionar esse IP para esse subdomínio aqui através de um DNS. Hoje eu utilizo a Cloudflare, tá? Você pode utilizar qualquer uma das ferramentas de gerenciamento de DNS aí, que é tranquilo, tá? Então você pode usar, inclusive, aqui já é instalado ali dentro do seu próprio domínio, né? Você comprou na Registro BR, por exemplo, na Hosting, na GoDaddy, qualquer lugar que você comprou o domínio, você consegue fazer isso aqui que eu estou fazendo agora. Então, a única coisa que a gente vai precisar fazer é vir aqui em adicionar registro. Ele vai ser do tipo A, tá? Você copia esse IP aqui, sem a porta, tá? Sem os dois pontos ali. Você só vem aqui nesse IPv4, você cola. Também não tem que ter HTTPS aqui, né? Você tira tudo, é só o número separado por pontos aqui. A gente coloca aqui o subdomínio que a gente quer, né? Então eu quero EasyPanel. No meu caso aqui que eu estou usando, ó, sempre tem uma configuraçãozinha diferente em cada uma dos gerenciadores de DNS, tá? No caso aqui na Cloudflare, se eu precisasse fazer com domínio raiz, que seria automect.com.br, eu colocaria só o arroba. Se eu preciso colocar o subdomínio, ele me dá aqui, ó, aqui em cima, né, como é que vai ficar o subdomínio, eu só coloco o que vai vir antes do primeiro ponto, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar para Panel, tá? Então aqui, ó, esse é meu subdomínio Panel. Antes do automect.com.br aqui, eu tenho um Panel, então você só precisaria colocar o nome aqui. Nesse caso, a gente vai colocar, que nem a gente colocou ali antes, né? EasyPanel, tá? Apontando para essa porta aqui, e eu vou tirar esse proxy, tá? Que é uma configuração específica da Cloudflare. Se você estiver usando como eu falei, né? Registro BR, GoDaddy, qualquer hosting, HostGator, que você comprou o domínio, aí é um pouco mais fácil, eu vou colocar assim, porque você só precisaria definir o tipo, definir o subdomínio, né? E colocar o IP, você não precisa desativar isso daqui. Ao clicar salvar aqui, né? Obviamente ele vai me dar um erro porque eu já tenho esse meu DNS criado aqui, mas ao clicar em salvar aqui, ele automaticamente já vai conseguir fazer o acesso através daquele custom domínio que você colocou aqui, tá? Então você vem aqui, no caso eu vou colocar aqui para ficar mais fácil, né? A gente entra aqui no nosso EasyPanel, ele automaticamente já está naquele mesmo painel que a gente abriu anteriormente, né? Só que agora através do meu subdomínio. E aqui eu consigo fazer algumas requisições externas. A gente não consegue fazer requisições externas através do IP para a maioria dos serviços online, tá? Para uma ou outra até consegue, mas a maioria dos serviços online ele não consegue fazer através do IP. Por isso que a gente sempre vai ter a preferência, tá? Por utilizar o nosso subdomínio como configuração aqui dentro do EasyPanel.